Meu filho não me obedece. Eu falo 1 milhão de vezes, mas ele não me obedece. Aí eu preciso gritar, eu preciso berrar para ele me obedecer. Porque aqui em casa é assim, ele só me obedece quando eu grito com ele. Quer saber por que o seu filho não te obedece? Então fica comigo, que é sobre isso que vamos conversar e refletir no vídeo de hoje. Além disso, nesse vídeo eu também vou mencionar os 3 níveis de obediência de acordo com o método educacional Montessori. Maria Montessori explica nesse livro aqui, Mente Absorvente, que a obediência se desenvolve em 3 níveis e que só no 3º nível a criança é capaz de obedecer de verdade. Ou seja, esse seria o caminho de amor e de respeito que devemos seguir para que a criança queira nos obedecer. Vai fazer sim, porque quem manda nessa casa aqui sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você quer realmente que o seu filho te obedeça? Então, o primeiro passo... Olá, meu nome é Cibele e eu sou a mãe da Emília. Eu sou pesquisadora e professora universitária. Nesse canal, eu compartilho muitas informações sobre desenvolvimento infantil e também sobre o método educacional Montessori. O assunto desse vídeo é obediência. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é o que é obediência. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. A obediência é considerada um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém. Um sujeito obediente é também considerado passivo ou submisso perante uma outra pessoa. Então, obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa. Eu sei que muitos pais querem que os filhos obedeçam e aceitem as ordens dadas por eles sem questionamento. A gente está cansado de ouvir frases como: fica quietinho aí, viu? Porque quem manda aqui sou eu. Vai fazer sim, porque quem manda nessa casa aqui sou eu. Fica quietinho aí, viu? E me obedece, porque eu sou seu pai. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas uma coisa interessante é, quando a gente pensa numa criança obediente, a gente tem a impressão de que isso é uma coisa boa, né? É uma criança boazinha. Mas se um adulto é submisso e passivo, é um adulto que obedece às ordens, por exemplo, do chefe ou do companheiro sem questionamento, isso não me parece uma grande virtude, né? Se a gente quer adultos que consigam pensar criticamente, adultos que consigam expressar as próprias opiniões, adultos que ponderam, que pensam sobre diversos assuntos, como que vamos querer criar crianças obedientes? Vocês percebem que a conta não fecha? Se a gente criar e educar uma criança para ser obediente a qualquer custo, a gente não vai ter um adulto que tenha voz. Agora, eu te faço uma pergunta. Você realmente quer um filho obediente? Um filho que obedeça todas as suas ordens, todas as suas vontades, sem questionar? Eu não sei você, mas eu não quero. Eu quero que a minha filha seja capaz de impor as opiniões dela, que ela seja capaz de impor as vontades dela. Além disso, você também deve concordar comigo. Nem todo adulto deve ser obedecido. Nem todo adulto merece ser obedecido. E a criança precisa saber disso. Eu não sei para você, mas para mim essa é uma lição extremamente importante a ser aprendida. E não seguir pelo caminho da obediência cega. O caminho que devemos seguir é criar crianças que pensem e não que obedeçam. E veja bem, a criança pode até decidir obedecer, mas primeiro ela pensa. E vocês percebem que existe uma diferença aqui? Porque se a criança consegue pensar criticamente, ela consegue decidir por conta própria quais ordens devem ser obedecidas. Espero que tenha ficado claro para vocês o meu ponto de vista em relação a criar crianças obedientes. Uma palavra que eu gosto muito de usar aqui em casa, na verdade, é a colaboração e cooperação. Uma educação baseada na colaboração e cooperação, ela trabalha princípios muito importantes para a criança, como, por exemplo, respeito, autodisciplina, autonomia e responsabilidade. Agora, eu quero falar sobre os 3 níveis de obediência de acordo com o método educacional Montessori. Maria Montessori, a partir da observação, notou que as crianças passam por esses 3 níveis de obediência, que só no 3º nível a criança é capaz de obedecer de verdade e com alegria.
Ah, não esquece de se inscrever no canal se você quiser ajudar o seu filho a se tornar um adulto confiante, responsável e independente. No primeiro nível de obediência, a criança obedece ocasionalmente, ou seja, a obediência e a desobediência existem juntos. Ou seja, de vez em quando a criança obedece e de vez em quando a criança não obedece. E por que isso acontece? Isso acontece porque a criança ainda não tem capacidade de obedecer, ou seja, ela ainda não está madura o suficiente para obedecer o adulto. Mas aí você pode se perguntar, se a criança não está madura o suficiente, por que ela obedece de vez em quando? Muito simples, a criança nesse primeiro nível obedece quando a vontade dela e a ordem dada pelo adulto são exatamente a mesma coisa. Ou seja, ela obedece porque ela já queria fazer aquilo de qualquer maneira. No segundo nível da obediência, a criança já está madura o suficiente para obedecer. Ou seja, ela consegue obedecer, ela tem capacidade de obedecer o adulto. Mas é exatamente aqui, nesse segundo período, que mora o perigo. Como o adulto percebe que a criança consegue obedecer nesse nível, ele começa a usar tudo que é possível para conseguir a obediência da criança a qualquer custo. E o que muitos adultos fazem nessa fase? Eles começam a fazer com que a criança obedeça através do medo, através do grito, por meio de ameaças, usam castigos, usam punições, usam recompensas, até mesmo violência física, como por exemplo as palmadas. Muitas vezes essa técnica baseada no medo vai sim funcionar a curto prazo. Por quê? Porque a criança vai sim obedecer por medo da consequência. Ela obedece por medo. Eu não sei você, mas eu não quero que a minha filha tenha medo de mim. Eu quero que a minha filha me respeite e colabore comigo. E com isso, a gente entra no terceiro nível de obediência de acordo com a abordagem Montessori. Nesse terceiro nível, a criança obedece com alegria e felicidade o adulto que ela considera um exemplo. O Gabriel Salomão, pesquisador e autor do Lar Montessori, disse a seguinte frase: as crianças obedecem quem elas admiram. É muito linda essa frase, não? As crianças obedecem quem elas admiram. Então, para a criança querer nos obedecer, a gente precisa primeiro ser adultos que merecem ser obedecidos. Ou seja, adultos admiráveis. E o que seria ser um adulto admirável? Um adulto admirável é um adulto que respeita a criança. É um adulto gentil. Um adulto que faz com que a criança se sinta segura. Um adulto que permite que a criança tome suas próprias decisões, de acordo, é claro, com a idade da criança. Um adulto que respeita as decisões da criança. Um adulto que respeita as iniciativas da criança. Um adulto que observa, que estuda e entende as necessidades profundas dessa criança. Gente, pensa comigo, um adulto que grita, que ameaça, que é desrespeitoso com a criança, que é agressivo, que fala frases que eu falei no início do vídeo, vai fazer sim, porque quem manda nessa casa aqui sou eu. Talvez esse adulto não mereça ser obedecido. Você quer realmente que o seu filho te obedeça? Então, o primeiro passo é olhar para si mesmo e não para o seu filho. Olhe para si mesmo e responda: você é um adulto admirável? Você é um adulto que merece ser obedecido? Sinceramente, eu não sei se eu sou esse adulto admirável, mas isso é um processo, é uma transformação que a gente precisa estar disposto a fazer. Se você chegou até esse ponto do vídeo, escreve aqui nos comentários #adultoadmirável. Agora, se você quiser começar hoje mesmo a educar e criar o seu filho com mais respeito, clica aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, eu menciono os primeiros passos que você pode dar para começar a ter uma educação com mais respeito. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!